galera, sejam muito bem-vindos ao Papo Food Game, onde aqui o papo é reto, a resenha pega fogo e o jogo é de verdade. Tem comida boa, histórias reais, desafios, empreendedorismo e muito mais. Então, aumente o som, porque vai começar o Papo Food Game. Hoje estamos aqui com ele, que é empresário, pastor, pai de família e muito mais. Ed Miranda, fala um pouquinho pra gente aí, pastor. Me conta um pouquinho quem é o Ed Miranda, por trás ali do empreendedorismo, muitas das vezes fora dos altares ali, né? Quem é o Ed Miranda? Então, o Ed, ele é um cara que tem um coração muito grande. E eu sou um cara que eu amo as pessoas. Então, eu não sei separar o CNPJ do CPF. Porque eu, como empresário, como um pastor, eu vejo sempre uma alma, eu vejo uma pessoa. Então, eu sou pastor na empresa, eu sou pastor dentro da minha casa, eu sou pastor dentro da igreja, eu estou passeando na rua, eu sou pastor, porque o meu coração é amar as pessoas. Então, dentro de uma empresa, eu estou ali amando as pessoas. Dentro da igreja, eu estou amando as pessoas. Na rua, eu estou amando as pessoas. O Ed, ele não tem um personagem. O Ed, ele é essa pessoa que vocês conhecem. Isso é bom. Como que começou a sua caminhada com Deus? Foi repentina? Conta um pouquinho pra gente como que foi isso aí. Meus pais, né, eles não conheciam Jesus. E com 7 anos de idade, eu fui para uma escola cristã, que era na Igreja Batista da Lagoinha, colégio cristão. E eu estudei ali, meus pais conheceram Jesus ali. E foi que eu fui, entre aspas, obrigado a viver o evangelho. E isso causa uma revolta, né? Porque os pais nos obrigam a seguir uma religião que eles acreditam. Então, eu não conheci Jesus de verdade. Eu fui obrigado a conhecer Jesus através dos meus pais e eu não conheci um Jesus de verdade. É o que a maioria de nós vivemos, né? A gente não segue aquilo ali por opção, mas sim uma coisa que os pais da gente vêm nos ensinando. A gente vai pegando aquilo ali, aprendendo muito aquilo ali, e muitas das vezes a gente acaba desviando, né? O que acontece? Os nossos pais, eles sempre vão querer o melhor para nós. Sim. Então, eu não tiro a razão dos meus pais, porque hoje eu tenho filho. Então, eu entendo, né? Mas a gente não pode obrigar, a gente tem que apresentar. E eu não fui apresentado, eu fui obrigado. Então, muitas vezes, eu tinha que estar na igreja ali. Por obrigação. Por obrigação, eu dormia na igreja. Chegava em casa, queria jogar videogame, meu pai descia o cacete. Negócio de dormir na igreja, já passei muito isso aí já. Sei como que é. Infância, já passei muito isso também, de ir para a igreja por obrigação, né? Por opção dos pais. Mas me fala um pouquinho, como que começou essa sua jornada no empreendedorismo, né? Então, começou quando eu era novo, tinha em torno de uns 12 anos. Meu pai, ele era pintor de automóvel e ele construiu uma oficina na garagem lá de casa e ele sempre falava muito que ele queria ser muito rico, que ele queria ter uma oficina muito grande. Então, isso foi despertando isso dentro de mim. E eu comecei a trabalhar com meu pai. Então, o meu pai é um exemplo para mim de empresário. E isso despertou por quê? Porque eu via meu pai um cara guerreiro. Porque ele tentou ali, com as próprias forças dele, ser as forças de Deus antes. Mas isso despertou em mim e eu comecei aos meus olhos a falar assim, eu quero ajudar o meu pai. Então eu comecei muito cedo, eu comecei a ir trabalhar com meu pai com 12 anos. Ali eu brincando, né? Tava trabalhando, mas achava que tava brincando, lavando o carro, porque meu pai ele tinha oficina. Começou já cedo, quer saber pegar já, né, na luta já Sim, cedo. meu pai ele sempre mostrou isso para nós. Isso é bom. Que a gente precisa lutar pelo aquilo que a gente
quer conquistar aqui nessa terra. Porque eu nasci na favela, né? Não sei se vocês sabem. Eu nasci ali na Pedreira Padre Lopes. E meu pai, ele sempre me ensinou a ser um cara guerreiro, a não desistir dos meus sonhos. Então, meu pai, ele foi um cara muito sonhador e ele falava que ele ia ser rico, rico, rico. Então, despertou isso em mim com 12 anos a ajudar meu pai ali na empresa dele. E qual foi assim, o seu maior desafio que você já enfrentou nessa trajetória do começo, ajudando seu pai e hoje que o senhor é um grande empresário, um excelente pastor, né? O que o senhor enfrentou aí nesse período? Irmão, o maior desafio que um empresário ele pode ter é a constância. Porque hoje as pessoas querem uma coisa e amanhã elas querem outra. Por quê? Quando você começa uma empresa, você acha que vai dar certo de um dia para o outro. E não, você precisa ter o quê? Constância. E a constância que gera resultado. Não adianta você assim, eu quero fazer isso hoje, aí amanhã não dá um resultado, você faz o quê? Desiste. Então, eu acho que o maior desafio que o empresário ele passa é o quê? Ter uma constância. Porque a constância que faz a gente agregar as coisas. Já houve momentos que o senhor quis desistir, já pensou em desistir? Irmãos, na verdade a gente pensa em desistir todos os dias. Mas quando eu olho para minha família, olho para meus filhos, né, o que eu construí, isso não deixa eu desistir. E eu olho para o Deus que eu sigo. Né? E eu falo assim com Deus todos os dias, eu vou tentar só mais um dia. E tô aí. Tem 38 anos que tô aí, ó. Todo dia lutando pelos meus sonhos. Meus sonhos não, eu falo sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maiores que o nosso, né? Sim. Pastor, com esse tempo de 38 anos, qual foi o momento assim que mais te marcou sendo empresário? Empresário? Isso. Foi quando eu quebrei. Eu fiquei devendo ali 3 milhões junto com meu pai. Meu Deus. E foi um momento que eu achei que não ia ter mais saída. E aquilo ali marcou muito a minha vida, porque eu e meu pai e meu irmão também, a gente trabalha, somos sócios, e a gente focou em Cristo Jesus como o centro de tudo na nossa vida. E ali marcou minha vida, porque eu achei que eu não ia conseguir pagar esses 3 milhões. E com a direção de Deus, nós conseguimos pagar essa dívida. Foi o que me marcou, porque hoje um empresário, ele vê uma dívida, ele quer desistir, ele acha que ele não vai conseguir. Na verdade, a gente não consegue. Quem consegue é Deus. Sim. Se a gente olha para o Senhor, a gente acredita no impossível que ele pode fazer. Porque o possível a gente faz. Quando você chega nessas 3 milhões, você olha assim, você fala assim, meu Deus, como que eu vou conseguir pagar isso? Acho que eu não conseguiria, não. Viu? Deus o quê? Nos direciona. Porque eu olho para ele. Eu sei que Deus ele me chamou. Então, quando Deus ele te chama, ele é o seu sustento. Então, nós precisamos sempre olhar para ele e não olhar para nós. Então, eu não olhava pro gigante. Eu olhava para o tamanho do meu Deus. Então, isso marcou a minha vida. E hoje eu venho falando isso para jovens, para empresários, para vocês, né? Que para não desistir. Porque sempre Deus ele tem uma saída para nós. E o que mais marcou assim no Evangelho, desde que o senhor começou, aí teve um período que o senhor teve afastado, agora como pastor, o que mais marcou a história do senhor nessa parte do Evangelho? Então, como eu falei com vocês que eu não nasci num lar cristão, mas o que mais me marcou quando eu tinha 7 anos de idade. Porque ali Deus ele me mostrou o caminho, o meu coração pastoral. Eu com 7 anos, eu olhava para uma pessoa e sentia o coração dela e queria ajudar. As pessoas falavam, você virou pastor. Não, você nasce pastor. Porque uma criança de 7 anos, ele não tem uma noção. Eu olhava pessoas e queria ajudar com 7 anos. Então, ali me marcou, porque eu nasci para cuidar de pessoas. Como que o senhor concilia essa vida, né? Pastor, empresário, pai de família, como que o senhor consegue conciliar isso tudo? Porque não deve ser fácil. O senhor aí é um grande empresário, né? Tem muitas obrigações, tem a igreja para cuidar, tem a família. Como que é isso para o senhor? Cara, então, eu tenho uma agenda extraordinária. Que essa agenda, ela tem todos os horários que eu tenho que fazer algo.
Então eu tenho um tempo com a minha família, eu tenho um tempo de devocional, eu tenho um tempo de trabalhar, eu tenho um tempo com o meu filho. Então, é fazer uma gestão do tempo. E hoje a maior dificuldade do homem é fazer uma gestão disso. Sim. Porque ele fica focado no trabalho e esquece da família. Ele fica focado na família, esquece do trabalho. Ele fica focado na igreja, esquece de tudo. Então, eu faço uma gestão do meu tempo para poder o quê? Gastar a minha vida com aquilo que Deus me direcionou, que é a minha família, que é a igreja, que é meu trabalho. Sim. Porque um homem, ele precisa fazer uma gestão do tempo dele. Pastor, pegando esse gancho, o senhor falando, né, sobre na sua infância, a sua caminhada com Deus começou quando? Assim, aquela caminhada séria, verdadeiramente com Deus. Conta um pouco pra gente. Então, foi com 34 anos e eu estava lá no Rio de Janeiro. Tava quebrando o pau, irmãos. Muito louco, mulherzada mesmo. Tem nem vergonha de falar isso não, porque foi aonde Jesus me pegou. Então, eu estava ali num momento muito louco de droga e eu senti uma presença diferente. Eu senti algo estranho no mundo espiritual. E foi que eu senti uma presença de demônios, mas foi o Espírito Santo que permitiu isso. Por quê? Porque ele queria comunicar algo comigo e falou comigo assim: esse não é o seu lugar. E foi que ali eu tive um encontro com algo que eu achava que era das trevas, mas era o Espírito Santo me direcionando para o meu chamado, porque com 14 anos, Deus me chamou para pastorear. Então foi com 34 anos que eu encontrei Jesus dessa forma. Jesus me tirou de uma balada para ter um encontro com ele verdadeiro. E olha só que loucura isso. A minha esposa, a gente era amigo. Ela estava orando por mim, que eu estava lá no Rio de Janeiro, quebrando tudo, para eu ter um encontro com o Espírito Santo, para ele falar no meu coração. E ali o Espírito Santo falou no meu coração e me tirou daquele lugar. Eu estava no Rio de Janeiro, eu ia ficar uma semana. Esse era meu terceiro dia que eu estava lá. No outro dia eu acordei e falei assim: eu tenho que ir embora. E eu voltei para Belo Horizonte. Depois desse dia, eu nunca mais usei uma droga, eu não bebi. E eu encontrei a Laísa, minha esposa, e foi que começou a minha trajetória como um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele é o quê? Ele é viver para Cristo verdadeiramente. Sim. Não ter o quê? Uma vida dupla. E hoje nós vemos pessoas falando que é cristão, mas tem uma vida dupla. Ou você vive para Cristo ou você vive para o mundo. E eu decidi viver totalmente para Cristo e seguir o chamado que ele me chamou para viver, que é ser um pastor. Então, a sua esposa, né, ela era sua amiga no passado e já estava orando pela sua vida, para o senhor conhecer Cristo. Olha para você ver que história bonita, gente. Né? O casamento não acontece em vão, ele tem um propósito. Sim. Então, a sua esposa já estava lá atrás orando pelo senhor, né? A mulher sábia, ele edifica a casa, ela já estava já orando já pelo senhor lá atrás, olha para você ver. E a gente não tinha, a gente era só amigo. Porque eu já fui casado e eu divorciei, mas assim como assim, pastor divorciou. Então, eu tenho um chamado e eu envolvi com mulheres que Deus não tinha para mim. Porque quando você é escolhido por Deus, você não tem escolha nem de escolher a pessoa para você relacionar. Olha, você falando chamado. Quando o senhor percebeu o seu chamado como pastor para o Evangelho de Deus? Então, o meu chamado foi com 14 anos. Uma mãe de fé do meu pai, ela era cega, ela olhou nos meus olhos, cega, e falou assim: você vai dar muito trabalho para o seu pai, mas você que vai levar o evangelho. Olha. Então, eu fugi disso, mas o escolhido não tem escolha. Você pode fugir, né? Mas aquilo ali, se Deus falou, vai acontecer uma hora ou outra. Igual aconteceu com Jonas, né? Jonas também foi assim. Jonas, a gente ele conhecedor fugir, da né? Bíblia, a gente é conhecedor da Bíblia, a gente, né, sabe um pouco da história de Jonas. Jonas tentou correr, não quis fazer, mas... Minha né? história praticamente foi essa, né? Tentei Tentou fugir, tipo, relacionei com mulheres que não eram de Deus, até que eu encontrei a pastora Laísa, minha esposa. Sou muito grato a Deus pela mulher que ele me deu, porque se não fosse essa mulher, hoje eu não estaria vivendo esse chamado, porque eu ia relacionar com mulheres que não edifica a minha vida. E o senhor falando, né, nas nossas conversas, eu tô percebendo que o senhor coloca Cristo como centro da sua vida, né? A base
do senhor, tanto como empresário, como um pai de família, como um filho também, né? E como empresário e pastor, o senhor coloca sempre Cristo como o centro da sua vida, né? E como que é, assim, muitas pessoas hoje em dia que são cristãos quer tomar a chave do controle, né, da vida dele. Como que é deixar Cristo conduzir a sua empresa e a sua família, governar essa sua vida? Então, tudo que eu faço na minha vida eu oro. Eu peço direção para Deus. Eu não faço nada se eu não pedir a direção de Deus. Porque se eu falo que ele é o centro da minha vida, tem que ser em todas as escolhas. E eu não faço nada se Deus não permitir. Mas como assim, Ed? Como que você sabe que Deus permitiu? Porque Deus ele traz uma paz no meu coração. Até uma roupa que eu vou vestir, eu peço uma direção para Deus. Parece que é loucura para quem não tem um encontro verdadeiro com Jesus. Mas quando você tem um encontro, Deus ele te direciona, porque ele é o centro da minha vida. E eu creio que lá na nossa igreja, na Save Church, a gente prega isso, né, que é uma igreja cristocêntrica, que Jesus é o centro. Então Jesus é o centro lá na minha empresa, Jesus é o centro dentro da minha casa, Jesus é o centro dentro da igreja, Jesus é o centro no meu carro. Aonde eu for, ele vai ser o centro. Então, assim, depois que o senhor aceitou, né, teve esse encontro com Deus, antes disso o senhor já era empresário, certo? Sim. Mudou totalmente ali a sua rotina, o seu jeito de empresariar, o seu jeito de comandar, chegou a mudar? Então, mudou porque eu coloquei ele no centro. Antigamente eu fazia as coisas da minha cabeça, por isso que dá muito errado, né? Então, hoje não. Hoje tudo é com a direção de Deus. Eu creio que se as pessoas orassem antes de tomar qualquer decisão da vida delas, elas não iam sofrer. Elas iam passar por um momento difícil, claro, Sim. mas elas não iam sofrer, porque elas iam saber que era uma decisão de Deus junto com elas, né? O que Deus mudou na sua maneira de enxergar, né, o dinheiro e a generosidade? Como que é essa diferença para o senhor? Porque o senhor prega hoje na igreja generosidade, né? Sim. Só que automaticamente o senhor trata com dinheiro nas empresas. Sim. Como que o senhor enxerga essa diferença? Como que Deus colocou para o senhor essa diferença? Então, cara, o dinheiro para mim, ele não tem um valor acima de Cristo. Então, quando eu vejo dinheiro e eu falo de generosidade, porque Deus está acima do dinheiro. Então, eu não adoro o dinheiro. Se me faltar dinheiro, não vai faltar a presença de Cristo, que é a mais importante, é a presença dele. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem a presença de Deus. Então, a diferença hoje é que eu não olho para dinheiro, eu olho para Cristo. Então, por isso que eu falo de generosidade de uma forma tão leve, porque eu não vivo para o dinheiro mais. Antigamente eu vivia para o dinheiro, hoje não. Então o senhor chegou a abrir mão de algumas coisas, de algumas oportunidades por causa dos princípios? Cara, eu já abri muita mão de muita coisa. Hoje eu não faço nenhuma coisa errada. O cara pode me oferecer 1 milhão. Não, cara, tem Deus nisso aí? Vamos trabalhar da forma, vamos ter os princípios. É a lei dos homens e a lei de Deus? Sim. Então vamos fazer. Se não, uma coisa que eu abri mão foi o meu sonho do meu carro. Eu tinha uma BMW X4, que era meu sonho. Eu abri mão, vendi ela e coloquei o dinheiro dentro da igreja para fazer aquilo que Deus me pediu. Deus me direcionou para eu montar uma igreja de uma forma que ele queria. Então eu tive que abrir mão do meu sonho com uma igreja pequena. A nossa igreja lá tem 1 ano e 8 meses, né? E eu tive que abrir mão para construir aquilo que Deus me pediu. Eu não fiz nada por emoção. O grande problema hoje é que as pessoas, elas ofertam por uma emoção e não com um coração. E Deus, ele pede o quê? Que a gente dê de coração. E a generosidade é isso. Você não vê como uma perda, você vê como um amor em Cristo, dando aquilo que ele te pediu em amor. Uma coisa que o senhor faz, né? Tem poucas pessoas que faz, que é abrir mão do sonho, que é um carro que o senhor, né, sempre teve, para colocar dentro da igreja, para ter pessoas ali dentro. Tem muitas pessoas que vão falar assim, não, é muita loucura ele fazer isso. Ele abrir mão de um carro de alto valor para colocar dentro da igreja, para pessoas ir lá.
Mas isso para o Senhor, eu vejo no que você estava falando, no olhar do Senhor, que é gratificante. Pessoas ir até a Save Church, né? O Senhor colocou aí que abriu mão. Isso para o Senhor, quanto mais pessoas conhecem a palavra do Senhor através do Senhor, isso para o Senhor tem algum valor maior do que o seu carro? Cara, para mim, almas têm valor para Cristo e para mim. Eu não vejo as pessoas como um R cifrão. Eu vejo as pessoas como o sangue de Cristo, que valeu a pena morrer por eles. Então, quando eu ofertei o meu sonho, eu não olhei para mim, eu olhei para Cristo. E eu vi que Cristo fez a maior loucura da vida, que é morrer por nós. Então, o que eu faço para Jesus não é nada. Porque muitas pessoas acham que eu estou fazendo demais, eu não estou fazendo nada. Porque a maior loucura foi um homem morrer por um pecador, por nós. Então, eu acho que eu fico devendo para Jesus. Tem uma coisa que o Senhor falou, né? Que a presença. Eu vi um vídeo do Senhor no Instagram, tanto do Senhor como da igreja, que o Senhor falou sobre a presença vale mais, né? E eu ouvi também que num vídeo tinha uma música do Mateus que a presença dele vale mais, né? Então, para o Senhor, a presença de Cristo vale mais do que qualquer outra coisa desse mundo. Com Correto? certeza. Porque senão eu não estaria pastoreando pessoas, e eu não estaria abrindo mão da minha vida, eu não estaria abrindo mão, muitas vezes, de estar com o pessoal da minha empresa, abrindo mão de estar com a minha esposa que está grávida. Muitas vezes eu estou abrindo mão porque a palavra fala que nós temos que ser o quê? O sacrifício vivo. E ser sacrifício vivo é o quê? Abrir mão da sua vida por ele. Porque Jesus, o que ele fez, irmãos? Ele desceu da glória dele para nos servir. Então, isso é profundo, não é? A minha vida é viver para Jesus, e a presença dele vale mais do que a fama, vale mais do que o dinheiro. E esse louvor que tocou lá na igreja, que eu carrego ele, que foi com a minha conversão, que eu entendi que a presença de Deus vale mais do que tudo, porque não tem como você comprar presença. E tem muita gente que está querendo pagar uma presença. Sim. E sabe como que você paga a sua presença? A presença de Jesus, desculpa, entregando a vida para ele. Olha. Que quando você entrega a sua vida para Jesus, aí que você vai sentir a presença de Deus. A presença de Deus você não compra com dinheiro. Você compra, sabe como? Entregando a sua vida para ele. Porque ele pagou um preço pela sua vida. Pastor, já deixo aqui meus parabéns, né? Você falou que sua esposa está esperando uma filha. Aqui meus parabéns. Né, mais terceiro filho. Terceiro? O pai começou cedo. Eu tenho um filho de 16, tive ele com 22 anos da visão, amo meu filho. Tenho um Mateuzinho de 2 anos, que é assim, lindo, é minha paixão. E agora tá vindo uma menininha que Deus ele me prometeu. E olha só que loucura isso. Eu falava muito com a minha esposa, a gente era amigo, que eu ia ter uma filha, que o meu sonho era ter uma filha que chamava Bela. E ela falava assim, você vai ter ainda uma filha, e a gente era muito amigo. E hoje eu tenho uma filha que chama Isabela. Olha, o propósito de Deus veio da amizade e agora se tornou uma família, com um sonho que o Senhor tem, né? Eu sempre sonhei ter uma família. Meus parabéns. Obrigado. Eu via meu irmão com a família dele linda, e eu não tinha uma família, né? Porque eu divorciei, falei com vocês aí. E eu achei que eu nunca ia ter uma família. Até encontrar uma esposa, uma mulher que é uma mulher sábia, igual você falou. Que muitas vezes ela abre mão da vida dela para seguir a missão que Deus me deu. Olha. Mulheres, pega isso. A mulher ela tem que ser submissa ao homem. Porque muitas vezes as mulheres entendem como submissão é o homem mandar na mulher. Submissão é o quê? A mulher seguir a missão que Deus deu para o homem. E a minha esposa, ela abriu mão de muita coisa para viver isso. E muitas vezes as mulheres não vão entender mesmo. Porque Deus, ele deu uma direção para o homem. Pega isso. Olha só. Deus deu a direção, foi para quem? Foi para Adão. Mas a serpente falou com quem? Com a Eva. E a Eva caiu e fez a cabeça do homem. E olha só que loucura isso. Mulher, você tem uma potência. Você pode destruir um lar ou fazer o seu lar crescer. Verdade.
Né? Anota, não quer anotar isso aí, velho. Anota. Eu sei que não anotou, anota assim rápido, Anota, porque eu falo pro senão... pessoal da igreja. Anota! Você não esquece. Fica xangando É, aí. fica Aí, xingando. ó. Vocês gostam, né? Vocês gostam. Pastor, me conta aqui, qual foi a fase mais difícil que o senhor já chegou a passar na sua vida, né? Não somente carreira, mas como vida ali pessoal também, Cara, empresarial. foi o meu primeiro casamento ali em si, que eu quebrei. E eu morava num apartamento que a minha ex-sogra me deu. E muitas vezes eu discutia com a mãe do meu filho, Davi, e eu saía de casa. E quando eu saía de casa, para não brigar, eu tentava entrar dentro de casa, eu não tinha chave, eu dormia na rua. Como assim? Explica. Tipo assim, eu tentava entrar dentro de casa, eu não tinha chave, a chave ficava em casa. Sim. E eu tentava bater interfone, ela não abria para mim, porque a mãe dela que deu o apartamento, então ela falava: essa casa aqui é minha. Então foi uma humilhação para mim. Então eu tive que dormir na rua, ia trabalhar com a roupa que eu tava. E isso foi uma fase muito difícil, porque eu quebrei, né? Então eu comecei a trabalhar para os outros. E olha só que loucura. Eu tinha que ir trabalhar a pé, eu andava 7 quilômetros. Então, pera. Então, o senhor trabalhou com seu pai, depois de um tempo começou a trabalhar para outra Isso a pessoa, gente quebrou, né? para depois voltar. Que história. É uma história, vamos dizer assim, que é uma história de superação, né? Nossa. Porque começou ali, o pai dele começou empreendendo, né, trabalhando com ele, e teve essa fase ruim que ele chegou a quebrar. A gente já quebrou 4 vezes. Opa. Você que é empresário, você tem que entender. Oi? Você tá Você doido? tá achando que vai ser na primeira? Não, vamos olhar para lá. Tem gente que dá certo. Mas não, a gente quebrou 4 vezes. Aí depois eu fui trabalhar para os outros, né? Sofri muito trabalhando para os outros. Irmãos, olha só que loucura. Eu ia trabalhar a pé, igual eu falei, eu andava 7 quilômetros. Para ir, 7 quilômetros para voltar. E você reclamando de corrida desse E cara. olha só, eu perdi tudo, eu não tinha nem uma cueca. Nossa. Porque o dinheiro que entrava, eu sustentava a família. Então, o meu pé ficou até rachado, porque eu ficava lavando carro. Fui trabalhar numa oficina, lavava carro. Então, sim, foi uma fase mais difícil da minha vida. E ainda eu tive que passar por esse momento de humilhação, que era dormir na rua. E teve uma vez que chegou que eu tava brigando com a mãe do meu filho. E esse momento marcou muito a minha vida, porque foi aí que eu decidi divorciar. Porque eu empurrei ela foi e chamou a polícia para mim, eu empurrei, não agredi nem nada. Ela fez um cenário total, tipo assim, chamou a polícia, eu entrei dentro da viatura. Você acha que eu nunca contei isso para vocês, pessoal da igreja, eu nunca contei isso. Entrei dentro da viatura, fui para uma delegacia e vi que aquele lugar não era para mim. E ali eu decidi separar. A delegada chegou e falou comigo assim: separa dessa mulher, porque essa mulher vai colocar você na cadeia. E foi ali que marcou muito a minha história, sabe? E eu passei por esses momentos muito difíceis, mas eu nunca baixei a cabeça, porque eu sabia que, meu Deus, ele me honrar. No lugar da tua vergonha, Deus ele te dá o quê? Dupla honra. E olha só, a mãe do meu filho me humilhou muito. Hoje meu filho mora comigo. Opa, pera aí. Como assim? Todo mundo, quando divorcia, o filho fica com a mãe. Ele ficou com a mãe. Durante um tempo. Durante um tempo, pagando pensão. E depois, há 2 anos atrás, o meu filho decidiu morar comigo e ele teve uma evolução muito grande, aonde eles achavam que meu filho tinha autismo. E eu sempre falei que não era autismo. Era, sabe o quê? Ele não tinha uma educação. Ele não tinha um pai presente mesmo, direcionando. Isso que eu ia perguntar, como que foi essa convivência, né? O senhor estando separado, divorciado ali, como que foi essa convivência com seu filho? O senhor chegou a mencionar, não tinha um pai presente. Como que foi isso para o senhor? Então, meu mano, eu falei com você que a minha relação com a mãe do meu filho foi muito difícil, né? Onde eu quebrei, fui humilhado, não tinha dinheiro e aquela coisa toda. E a minha relação com ele ficou um pouco distante porque gerou um trauma. Hoje as pessoas, elas não entendem o que é trauma. E eu olhava para o meu filho, via quem? A mãe dele. A mãe dele chegou a me proibir
de ir na festa dele de 2 anos. Como assim? Chamou minha família toda. Aí é loucura aí. Tinha um problema comigo, mas sabe? O próprio pai não poder ir no aniversário de E 2 hoje anos. eu amo a vida dela em Cristo Jesus, oro por ela. Aí que diferença, né? Porque nós temos que olhar para nós, o que Cristo faria, né? Porque Jesus, ele nos deu o quê? Um novo mandamento. Qual foi o novo mandamento que Jesus deu? Amar o próximo como ele amou. Amor. Então, quando a pessoa te trata mal, o que você faz? Você ama Você ela. ama. Porque você tem que amar com o amor de Cristo. Mas você voltando à pergunta, qual que foi a relação com o meu filho? Sim. Então foi muito difícil. Quando a Laís veio para minha vida, que eu tinha 34 anos, há 4 anos atrás, Então, pera. comecei... Tá com 38? Eu tenho 38 anos. Qual que é a receita aí pra ficar mais Vai novo ficar desse assim, jeito? Botox. Ah, tá. Tem como. Botox. Aí eu conheci a Laís, né? A Laís me aproximou do meu filho, que ela falava. Você vê que a mulher é sábia. Sim. Falava assim, ele não tem nada a ver com o que passou. E eu fui o quê? Gerando ali o Mateus, o Mateus não, Davi, desculpa. Uma paternidade com ele, trazendo ele para perto, quando ele decidiu morar comigo. Por isso que o pai, ele tem que estar sempre próximo do filho. Sim. Não olhando as dificuldades. Pode ser que você está me vendo aí, você tem uma dificuldade, uma relação com o seu filho. Mas o seu filho, ele não tem culpa. Pode ser um trauma que você carrega e você não sabe. Hoje eu trabalho isso muito na igreja, sobre traumas. Uhum. Porque hoje uma pessoa tem uma depressão. O que o médico faz? Dá remédio, mas não vai na raiz. E eu faço um trabalho que nem tudo é espiritual. Nós precisamos tratar a raiz. E foi ali que tratei a raiz. E hoje está aí meu filho morando comigo. As notas dele melhorou. Olha. Hoje é um menino assim que está evoluindo cada dia mais e mais. Porque a paternidade de um pai pode mudar a vida de um filho. Gente, isso é forte. Anota isso aí. Você que é pai, pega essa experiência de vida, anota e pratica. E olha só que loucura. Eu recebia muito conselho do meu irmão de pai. E hoje eu que dou conselho pro meu irmão. Meu irmão tem 4 filhos. Eu tenho 3. Né? Falta mais um pra empatar. Não. Agora eu tenho os filhos lá da igreja. Eles estão dando mais trabalho que os próprios filhos. Acontece. Aproveitando e falar que o pessoal da igreja, os filhos da igreja estão dando trabalho, o que o senhor levou de liderança da igreja pro seu trabalho e o que o senhor trouxe do trabalho para a igreja? Então, cara, eu nunca separei as duas coisas, porque a Save Church, ela nasceu dentro da empresa. Nós fazíamos um culto ali para os funcionários e foi aonde que Deus tinha direcionado, falando que a igreja ia nascer, porque a igreja não abre, a igreja nasce. E foi que a igreja nasceu. Então, a gente nunca separou o ministério com o trabalho, porque se Cristo é o centro, não tem como ter separação, não tem como eu trazer algo. Sabe? É o evangelho. Então, porque você pega o livro de Provérbios, lá dá a direção de tudo, de todos os negócios. Então, eu não faço uma separação em si. Então, da mesma forma que eu lidero na igreja, eu lidero lá na empresa. Por quê? Jesus não é o centro. E você lembra que eu falei que eu não vejo, eu vejo o coração das pessoas, porque eu vejo Cristo nela? Então, a liderança em si é baseada em Jesus. Porque quando um funcionário ele te trai, você fica tranquilo. Porque você tem que amar ele como Jesus. Então, até no meio da igreja, quando uma pessoa... Acontece, irmão. Sim. Porque a traição, ela faz para crescer você. Não fica preocupado se você vai ser traído ou se não vai. Veja que a traição, o que ela vai fazer? Ela vai te levar a crescer, a evoluir. Eu passei por vários momentos que eu fui traído. Isso fez o quê? Eu crescer. O problema é que as pessoas sabem o que ela faz, mano. Sabe o que faz? De vitimismo. Fica como vítima. Ali, fica se jogando. Imagina se Jesus fizesse de vítima, irmãos. O meu exemplo de vida não é meu pai, não é minha mãe. O meu exemplo de vida é Jesus. E é o que a gente precisa trazer em todas as ocasiões da nossa vida. É no trabalho, é no trânsito. Então, eu não faço separações, eu não levo aquilo. Eu levo Jesus aonde eu for.
tem que ter Jesus. Pastor, pegando esse gancho, você falou que a sua igreja Save Church começou dentro da empresa. Sim. Me conta um pouco dessa história. Eu fiquei curioso de saber como ela começou dentro da empresa. Cara, como que começou? Meu pai, ele fazia uns cultos ali, né? Tinha uns banquinhos de madeira lá. Meu pai, ele sempre foi um cara cristão, né? Sim. Meu pai converteu com 37 anos. Olha. E ele sempre levou Cristo ali na essência e tal, mas tinha muita religiosidade, né? Sim. Ele começou a fazer os cultos ali na CIVK, que é a proteção veicular nossa, e ele levava mensagem ali. E eu nem participava do culto, porque eu não gostava, né? É. Eu não gostava de crente. Olha só como que Deus faz, né? É. E foi que, quando eu converti, eu contei aqui para vocês, Deus me levou para uma igreja. E essa igreja foi ativado o meu ministério pastoral. Foi que Deus chegou para mim e falou assim: esse não é mais o seu momento nessa igreja. Eu estou te dando uma igreja, que era onde meu pai fazia os cultos. E foi que eu falei com meu pai: pai, deixa eu fazer os cultos. E por quê? Dava 2, 3, 4 pessoas lá. Como meu pai era um cara muito religioso antes, eu falei com meu pai: deixa que eu vou fazer esse culto. E comecei a fazer os cultos durante a semana e começou a vir as pessoas da empresa. Chegou um dia que tinha 30 pessoas lá e a gente pregando o evangelho. Chegou um momento que Deus falou comigo: nasceu a igreja e o nome vai ser Save Church. Olha. Aí começamos a fazer o culto sexta-feira, 8 horas da manhã, que loucura. Nossa. Para o público de fora. E vinha pessoas. Na sexta-feira, 8 horas da manhã. Vinha pessoas. E tem gente até hoje Não. com a gente aqui, que começou com a gente há quase 2 anos atrás. Sexta-feira, 8 horas da manhã. E, Ah, meu amigo. irmãos, e pessoas impactadas, porque a gente não tinha um CNPJ ainda da igreja, que a igreja precisa de CNPJ. E Deus não tinha direcionado. Aí eu fazia, foi aí que eu comecei a buscar. Porque as minhas coisas eu faço tudo muito certo. E olha só, quando eu fazia o culto sexta-feira de manhã, a gente não pedia oferta, porque Deus ele não tinha me autorizado. Olha. E foi que aí a gente fez o CNPJ da igreja, abriu a igreja bonitinho, começamos a fazer o culto quinta-feira, e pessoas começaram a ser impactadas. De sexta foi pra quinta. Quinta-noite, Olha. às 20 horas. Por isso, é a quinta do avivamento, né? Que, a gente Que colocou continua o nome. até hoje. Continua até hoje. A quinta é o meu xodó. O culto de quinta é o meu xodó, porque foi quando nasceu, assim, a igreja com CNPJ. Foi 14 de novembro de 2024. Pastor, já pegando o gancho já. Na onde que fica a Save Church do senhor, que o senhor é pastor? Então, a Save Church, ela fica no bairro Industrial, em Contagem, na Juscelino Kubitschek, 1185. E eu convido você para estar junto com a gente, porque eu creio que Jesus vai te pegar da mesma forma que ele E pegou. qual que é a rede social? É Save Church. Já segue lá, viu? Já segue lá. Vai ficar o link aqui também nas descrições. Todas as informações vão ficar lá. Pastor, pegando esse gancho da sua igreja, você falando isso, que o senhor... Só uma pergunta. O seu pai, ele é pastor junto com você na sua igreja ou não? Não, meu pai ele foi um instrumento de Deus para me ajudar a ativar o meu ministério. Então, meu pai, ele, no dia que eu falei com ele, seu pai, eu posso tomar conta da igreja aqui, da empresa e tudo mais? Ele falou assim: pode, meu filho, Deus já tinha me falado. Porque eu recebi uma palavra, e a gente estava até numa convenção da nossa empresa, que a nossa convenção é como se fosse uma conferência. Quando não tinha a igreja ainda, o David Killa foi tocar lá. E pessoas renderam ao Senhor Olha. lá. E foi que uma mulher de Deus falou comigo assim, estava até com meu pai, falando que eu tinha um ministério também, que eu não ia ficar muito tempo trabalhando com meu pai. A gente sócio e tal, porque Deus estava nascendo uma igreja que ele tinha preparado a minha vida para lidar com jovens. Olha. Então, meu pai, ele em si, ele não é pastor. Na verdade, irmãos, meu pai é um cara que é pastor, ele só não tem esse título que eles falam, né? Porque não existe esse título de pastor. Você nasce pastor. Mas ele não pastoreia uma igreja, mas ele pastoreia vidas. Olha. Que é o mais importante. Porque tem muito pastor que pastoreia igreja, mas não pastoreia as pessoas, as ovelhas. Que tem uma grande diferença, É né? claro. Muito grande. Vocês gostam de polêmica, né? Uhum. É sempre bom. Sempre é bom. Qual foi o preço que o senhor precisou pagar
para chegar até este momento? Então, eu não precisei pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago. Jesus já pagou por mim. Então, eu não pago preço nenhum. Quem pagou foi Jesus. Eu faço só aquilo que ele me pediu. Muitas vezes vai doer? Vai, irmãos. Porque a palavra fala que nós temos que negar a nós mesmos. Então, eu não paguei o preço, eu abri mão. É diferente. Olha. Já teve algum momento que o senhor colocou sua fé à prova? Cara, eu sempre tive muita fé. Muita fé. Igual a igreja lá investiu R$1 milhão. O quê? Eu investi R$1 milhão do meu bolso na igreja. A igreja ela não cresceu de oferta. Deus me pediu a minha oferta. Então, eu nunca duvidei de nada. Eu sempre tive muita fé em Cristo. Porque fé, ele é um dom, sabia disso? Sim. Tem gente que não tem fé, tem gente que tem muita fé. A minha fé foi dom. Porque eu acredito no sobrenatural. Se eu chegar num enterro, eu vou lá e vou orar pro defunto lá levantar. Vocês estão rindo, mas isso é muito sério, irmão. Hoje não tem pessoas que fazem isso. Ah, ele não levantou lá. Amém. Mas a minha parte como um homem de Deus eu fiz. Porque o meu exemplo nessa terra que é Jesus. O meu exemplo não é Pedro. O meu exemplo não é João. O meu exemplo é Jesus. E Jesus, ele fez o quê? Ressuscitou mortos, né? Sim. E a palavra não fala que a gente vai fazer milagres maiores no nome de Jesus? E hoje a gente não vê milagres assim, sabe por quê? Porque as pessoas não têm fé. Deixaram a fé de lado, né? É, eu tenho muita fé. Não usa mais Hebreus. Qual foi a maior lição que Deus te ensinou através disso tudo, né? Até mesmo de uma crise que o senhor venha ter passado, do divórcio. A maior lição é sempre olhar para Ele. Que Ele que é a nossa força. Muitas vezes a gente tenta a força do nosso braço, né, cara? Por isso que tem muita gente desistindo, por isso que tem muita gente suicidando, por isso que tem muita gente desistindo do casamento, por isso que tem muita gente desistindo dos filhos, desistindo dos sonhos. Então a minha força em si, eu sempre olhei para Jesus. Eu nunca olhei para mim, sempre olhei para Ele. Então Ele que me sustentou até nessa jornada, porque se eu fosse olhar para o Ed, eu tinha desistido, irmãos. Então eu nunca olhei para mim. Eu nunca olhei para as pessoas que estão caminhando. Eu sempre olhei para Cristo. Porque pessoas não vão nos decepcionar. Até nós mesmos decepcionamos, né? Fazemos escolhas erradas. Pastor, qual foi o momento assim que mais te marcou na sua igreja? O que mais me marcou, cara, foi quando chegou um pastor aqui, eu não sabia que ele era pastor, e Deus me direcionou para falar com ele. E ele estava no fundo da igreja, e eu dei uma palavra para ele falando que o lugar dele não era no fundo da igreja, o lugar dele era na frente. E foi aí que eu não sabia que ele era pastor. E Deus falou comigo assim, toda oferta que ia entrar na igreja era para eu dar para ele. Olha. E foi ali que ele foi desonrado na igreja. E olha só como que Deus faz. Ele foi honrado aonde? Dentro da igreja. Deus falou comigo, eu peguei o dinheiro todo da oferta, fui entregar para ele. No que eu fui entregar para ele, ele falou assim comigo assim, cara, eu sou pastor. E ali eu vi o próprio Deus. E eu não faço nada por uma emoção, eu peço sinais para Deus. E Deus me deu uma direção. Então isso marcou a minha vida, porque Deus ele me chamou para aqueles que foram machucados na religião. E muitos pastores aqui, tem 4 pastores que caminham comigo aqui. Oi. E eu falei com eles que aqui não tem título de pastor, porque pastor não é aquele que prega, pastor é aquele que tem rebanho. E tem muito pastor que prega, mas ele não cuida. Verdade. E muitas pessoas até mesmo saem da igreja por causa disso. Sim. Porque o pastor, igual o senhor está falando, não é só chegar em cima do altar ali, pregar a palavra. Não, o pastor ele tem que cuidar também. Sim. É uma obrigação, uma função que o pastor tem, né? O senhor chegou a comentar. O senhor está com 4 pastores lá que eles não estão com o rebanho dele. E foi aceito normalmente pelo senhor, né? Sim, eles não pastoreiam aqui na igreja ainda, porque Deus não me deu uma direção. Né? Mas eu honro eles, mas agora eu falo, aqui eles não são pastores. Aqui em si, pastores do povo que eu estou cuidando, das ovelhas aqui. Né? E eles não trouxeram ninguém para cá. Pastor é aquele que tem rebanho, né? Não é simplesmente que prega. Sim. Mas eu respeito
cuido deles, pastoreio eles. E eles são mais velhos do que eu, né? Mas ele respeita a autoridade, porque a autoridade não tem idade. E muita gente acha que, né, a idade, que tem anos de ministério, não. A unção. A unção vale mais que qualquer coisa, tá, irmão? Quando Deus derrama uma unção sobre você, você não precisa nem saber falar. Um glória a Deus muda o ambiente. Oi. Pastor, você falando, né, que o senhor ofertou o dinheiro na vida, né, desse pastor, e falou outras coisas também, que o senhor pegou o dinheiro do seu carro para dar na igreja, que tirou dinheiro de várias outras coisas para abençoar, né, o reino de Deus, né? Uma coisa que a gente vê que é difícil hoje em dia um pastor ele fazer isso, ele tirar do seu próprio bolso para abençoar a obra. E, né, ele quer, não sendo um pouco polêmico, quer tirar da igreja para viver. Então, não é errado em si. Né? Não é errado. Então, eu vejo que o senhor não vive pela obra, mas o senhor tem o seu trabalho e oferta, né, do seu trabalho dentro da obra. Sim, eu não vivo da obra, eu vivo para a obra. É difícil. Então, eu faço aquilo que Deus me pediu. Se hoje ele me deu condição de ser um empresário em si, porque ele sabia do meu coração. E muita gente fala assim, é fácil quando você tem dinheiro construir uma igreja. Não é não, irmão. É abrir mão de muita coisa. Abrir mão de viagem, abrir mão de você estar num clube com a família, muitas vezes, né? Sim. Então, eu faço aquilo que Deus me pede. Eu nunca vou fazer nada aquilo que ele não me pede. Se eu estou pegando meu dinheiro e ofertando na igreja, hoje eu sustento o aluguel ali da igreja com o meu próprio dinheiro, porque Deus me pediu e ele me deu uma condição para isso. E eu creio que vai chegar um momento que Deus vai falar, agora não. Agora a igreja vai honrar e tal, e tá tudo certo. E eu sei que Deus está levantando pessoas para me ajudar, mas é igual eu te falei, eu fiz um investimento muito alto na igreja, porque eu quero impactar não só com a palavra de Deus, mas com um ambiente onde jovens vão chegar a sentir bem, sabe? Sim. Se o senhor pudesse voltar no início da sua caminhada, o que o senhor faria diferente? Cara, eu com 14 anos, eu viveria aquilo que Deus tinha me chamado para viver. Eu acho que é isso, porque todos os lugares que eu estava, a minha esposa estava, olha que loucura, até quando era mais novo. Então era um propósito de Deus. Vocês são amigos de infância? Não, não somos amigos de infância, mas a gente frequentava os mesmos lugares. Olha. Entendeu? Então, tipo assim, era pra gente já ter encontrado antes, mas com a minha desobediência, então eu desobedeci a Deus. Né? Eu sempre tive muita fé. Porque a primeira coisa que agrada a Deus é o quê? Não é obediência, é fé. É fé. Então tinha muita fé em Deus. Mas eu não vivi em obediência. Então, se eu pudesse voltar nos meus 14 anos, quando eu recebi essa palavra pastoral, hoje eu estaria vivendo, né, aquilo que Deus me chamou há anos atrás. Seria totalmente diferente. Totalmente diferente, mais vidas impactadas, né? Eu aí com o meu ministério em si, mas amém. Eu tive que viver lá no mundo em si para entender as pessoas do mundo, porque hoje o cristão ele julga muito e ele não sabe entender o que a pessoa passa lá fora. Então, Deus até permitiu isso acontecer para eu entender um coração de um jovem, de um cara que está usando droga, de um homem sexual, de um trans. Eu não fui trans, não, né? Só para entender. Vai que, né? Para entender o trans. Né? Eu cheguei a ver no Instagram do senhor que o senhor chegou a estar visitando um presídio recentemente. Sim, sim. Como que foi? Como que é estar lá dentro? Porque, querendo ou não, ele tem pessoas que fizeram, né? Muitas das vezes até chegaram a tirar vidas. Sim. Como que é estar lá dentro? Como que é levar a palavra lá para dentro? Jones, então, é um presídio de adolescentes. Na hora que eu cheguei ali, porque Deus ele me direcionou, né? Eu não faço nada sem a direção de Deus. Deus ele tinha me direcionado a isso. E na hora que eu cheguei ali, eu vi aqueles jovens, aquelas crianças, né? De 14, 15, 16 anos. Tiraram vida de pessoas. E a primeira coisa que eu falei lá, eu não estava lá para julgar eles, mas eu estava lá para amar. E eu via meu filho lá.
Sabe, eu via como se fosse meu filho aquelas crianças. Então, eu levei o amor de Deus. E eu comecei a abraçar cada um ali e chorar com eles. É uma coisa que mexe com a gente, né? Que nós que somos pais, você está numa situação dessa, vendo, igual você falou, crianças de 13, 14, 15 anos de idade, passando por aquilo, muitas das vezes ali no sofrimento, e é doloroso para a gente, né? E o senhor que esteve lá dentro para pregar, falar com eles, eu imagino como o senhor deve ter sentido, né? E nessas conversas que o senhor teve lá, o senhor chegou a conhecer a história deles, algo do tipo? Então, não porque foi 1h30, mas eu vi que muitos ali não têm um pai presente. Tinha 16 adolescentes, 6 só recebia a visita. Nó. Então, eu peguei muito pouco e até falei que eu vou começar a ir lá toda semana, porque eles precisam de carinho. Ah, mas Ed matou pessoas. Sim, lá na cruz, você lembra? Do Barrabás, né? Barrabás não, é Dimas, né? Que eles falam. Dimas. Ele estava ali e Jesus falou que ele estava no paraíso. Puxa Então, eu mesmo, creio cara. que nós precisamos ter esse amor de Jesus. Porque ver uma criança ou ver até um assassino. E apresentar o quê? Jesus dá uma oportunidade para eles serem transformados. Porque Jesus nos deu uma oportunidade. Quem somos nós para não dar oportunidade para alguém que tirou uma vida? E eles vão pagar o preço mesmo aqui. Eles vão, não é o preço, né? A consequência. Eles vão pagar uma consequência. Mas nós não podemos fazer justiça. Quem faz justiça é Deus. E nós estamos lá aqui para o quê? Para amar. Eu fui lá para amar aqueles jovens. Como que eles receberam o senhor? Eles receberam de coração aberto, foram mais rígidos, mais duros? Então, no primeiro momento, eles olharam para minha cara assim e falaram: o que que esse playboy tá fazendo aqui, né? E Deus, ele me usa porque eu sou muito sensível no espírito. E eu chamei um rapaz que ele já foi preso. Então, ele preparou ali, primeiro eu falei um pouco ali, e ele preparou o ambiente, contando da história dele, para eu acessar o coração dele ali com a força de Cristo. Então, eles não receberam muito bem, mas eu saí de lá, eles me abraçando e chorando junto comigo. É gratificante, né, essa sensação de conseguir acessar o coração dessas crianças, de levar a palavra para eles. Irmãos, não tem dinheiro que compre isso. Sabe? E eles falaram assim: eu quero o senhor mais vezes aqui, para até brincar com uma bola com eles ali. Sabe por quê? Eles são crianças ainda. Pode ser que eles tiraram uma vida, mas eles são crianças. Sabe? Então eu assumi um compromisso ali de estar com eles, levando a palavra, levando o amor, levando Bíblia para eles. Eu falei que eu vou comprar a Bíblia e trazer eles aqui para a igreja. Quando eles tiver a saída, né, que fala, trazer eles para cá. Mas como assim, pastor? Porque eu creio num Deus que faz transformação. Porque o Deus que eu sigo transformou a minha vida. Por que não vai transformar a vida de qualquer um? Só está com o coração aberto. E eu vi ali jovens com o coração aberto. O senhor tem mais projetos dessa forma? Esse é o primeiro que o senhor está criando? Esse é o primeiro. O senhor pretende ampliar? De muitos, claro. A gente vai aí construir um corpo forte para a gente ir nos presídios e alcançar esses corações que as pessoas só olham e falam assim: tem que pagar. Meu pai em si, ele foi preso, né? E ele foi preso injustamente. Meu pai ficou 33 dias na cadeia e ele pregou o evangelho lá dentro e transformou a vida de homens lá. E eles começaram a fazer culto lá dentro. Olha só que loucura. Então, a minha história, ela é baseada no meu pai também. Porque mesmo que ele era muito religioso, hoje em dia, glória a Deus, ele não é, eu via Jesus na vida dele e eu via ele como um exemplo, e eu via Jesus na vida dele. Uma coisa que eu vejo que é emocionante, que toda a sua trajetória, né, de criança até a fase que agora de adulto, que Deus na sua vida, ele não uniu pessoas, você não colocou pessoas, mas sim propósitos, né, para o Senhor, tanto como pastor, como pai, como filho.
né? Como empresário, o Senhor, ele como aliança, né? Tudo num círculo só, né? Tudo se encaixa em uma coisa só. É uma coisa muito bacana que a gente vê poucas pessoas ter isso, né? Que a mesma coisa que é no serviço é na igreja, Sim. é em casa. E o Senhor demonstra isso, né? No seu olhar, na sua fala, que o Senhor é o mesmo tanto dentro da igreja, tanto na rua, no trânsito, no serviço. O Senhor trata todo mundo igual. Sim, claro. Não O tem Senhor foi diferença, não. no presídio onde tinha crianças, né? O Senhor falou que matou, né? Fez muitas coisas ali. E o Senhor tratou da mesma forma que trata as pessoas aqui fora, né? Claro, porque quando Deus ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, ele morreu por todos. Não foi exclusivo para mim, que sou pastor. Não exclusivo para vocês que estão aqui fazendo esse podcast. Foi para todos. Então, quando Deus ele olha para uma alma, ele vê o quê? O sangue de Jesus. E é isso que nós precisamos ver nas pessoas. É olhar para as pessoas e ver o quê? O sangue de Jesus. E esse mesmo olhar que o Senhor tem, né? Também tem na sua empresa também, correto? Sim, claro. Hoje até para demitir uma pessoa, eu penso nela, eu não penso na empresa. Olha, Porque eu sou muito coração, a minha esposa ela é mais razão, né? O meu pai também é mais coração, o meu irmão é mais razão, que a gente é sócio, né? Hoje eu tenho cinco empresas, né? São 2 proteções veicular, é uma empresa de óculos que eu sou sócio, outra empresa que nós estamos construindo agora aí para gerir pessoas. Então nós estamos cada dia evoluindo e levando o propósito, que é o quê? Jesus. Porque as pessoas perguntam assim: qual que é o seu propósito, Jones? Qual que é o seu propósito? Você sabe? Você sabe o seu propósito? ganhar almas pro reino. É isso. O nosso propósito é o quê? Adorar a Deus. O nosso propósito é o quê? Representar Jesus aqui nessa terra. As pessoas têm que olhar para nós e ver o quê? Jesus. Esse que é o propósito. É o quê? Nós negarmos a nós mesmos. Deixa eu falar algo para você. Jesus fala assim: venha como estás. E depois o quê? Negue a si mesmo. Você só vai conseguir negar você mesmo se você tiver um encontro com Jesus. Porque Jesus negou ele. É aquela palavra, né? Eu sou cristão. Você tem que ser pequeno Cristo na terra. É isso aí. Né? Filho de peixe é o quê? Peixinho. E filho de Deus? Deusinho. É até estranho falar isso, né? Deusinho. Mas a palavra não fala que nós somos imagem e semelhança de Deus? Sim. Mas eu vejo que nós somos imagem e semelhança de Deus é quando você aceita Jesus. Porque você já nasce o quê? Pecador. Deus tem pecado? Não. Então. Adão e Eva eram imagem e semelhança de Deus. Certo? Aí foi o que aconteceu? Adão comeu do fruto e ele morreu. O que entrou dentro dele? O pecado. E a palavra fala que Adão teve um filho que chama Sete, que era imagem e semelhança de quem? De Adão e não de Deus. Olha. Nós somos imagem e semelhança de quem? De Adão, mas quando você aceita Jesus, você se torna imagem e semelhança de Deus. Forte. Pastor, só mudando um pouco o assunto, você falou que tem 5 empresas. Me fala aí aonde eu posso achar, né, o Instagram, aonde você falou de seguro de carro. Sim. Né? Proteção veicular. Eu tô aí para comprar meu carro, tô aí nessa caminhada. Como eu faço para achar vocês na rede social? Você coloca lá Savecar Brasil, @Savecar Brasil. Você vai achar lá a nossa proteção veicular. Eu também tenho uma empresa de rastreador. Olha. Interessante. Que é vinculado à proteção veicular. Né? Ah, não, hoje eu não quero ter uma proteção veicular, então tem um rastreador que chama ST3 Rastreamento. Olha. Já foi 2. Né? Hoje tem a Azon, que é junto com a Amanda, que é minha sócia. Né? Ela tem um propósito com óculos. Para quem não sabe, eu trabalhei na Chili Beans, né? Olha, você vê. Essa aí é antiga. Eu vou contar um pouquinho da Chili Não, Beans. pode contar já pode começar. Então, já pode? Você pegou até aí o óculos, né? Falando lá, mas vem até então, ó. Esse aqui é o nosso óculos da Azon, aí, ó. Tem para todo o estilo, irmãos. É um óculos que vem com propósito. Né? A gente leva a palavra de Deus através do óculos. Então, peraí. Tem para todos os estilos. Você não gosta, não. Eu gosto de correr. Tem para corrida também? É isso, irmão. Ele aumenta até o pace. Não, peraí.
aumenta o pace? Ué. Eu vou comprar um pra mim, ué. Vou comprar. Eu tô precisando de correr um pouquinho mais rápido, né? Vocês estão falando tanta coisa aí que vem muita coisa na minha mente, né? Eu já fui, eu já participei, né, do triatlo. Olha. É correr, nadar e pedalar. O cara é um atleta. Aí Deus foi e me pediu isso. Peraí, e o futebol? Teve futebol nesse? Futebol, joguei um pouquinho de futebol, aí futebol fazia eu pecar, irmãos. Aí tive que largar o futebol. Era perna de pau? Perna de pau, não. Eu era até bom de bola, mas, né? Eu era um cara que ficava muito nervoso. E eu quebrei o braço jogando bola uma vez, coloquei 15 parafusos no braço. Eu falei assim, isso aqui não é pra mim. Que isso? Então é muita história pra pouca idade, né? Não, a gente falando negócio de futebol que eu perguntei, eu vi aí que o senhor já foi da época do Mineirão da Geral. Aí é louco. Você conheceu o Mineirão da Geral, então? Sim, irmão, eu ia na Geral, filho. Era louco. Loucura com doideira. Eu tinha mais de 150 camisas do Cruzeiro. Peraí. Quantas? 150 camisas. E você fala que é barato, nem um negócio com você. Eu viajava pra fora pra ver jogo. Até que o dia que Deus me pegou. Irmãos, eu ia pra fila. Você lembra da fila? Hoje não tem. Não tem isso mais, não. Hoje virou, o pessoal virou Nutella, né? É. Antigamente era pra fila pra arrumar confusão, senhor. Nossa. Sou cruzeirense, né? Não posso falar muito, não. Graças ao bom Deus. Né? Deus, ele me pegou e eu fazia tudo pelo Cruzeiro. Hoje eu faço tudo por Cristo. Olha aí pra você ver. E as minhas camisas eu tive que vender elas, porque Deus me pediu. E eu era de uma outra igreja, peguei todas as camisas, vendi e ofertei lá na igreja para ajudar na construção da igreja. Mas voltando aqui da Chili Beans, por isso que eu sou meio doido, assim, tô tatuado. Foi a fase mais doida da minha vida. E mesmo assim eu orava lá, olha que doido, é para vender. Eu entrei ali com um propósito que eu queria ser um melhor vendedor do Brasil. Olha. E eu com 3 meses eu já era o melhor vendedor do Brasil. Com 6 meses eles me deram uma gerência. Nunca tinha acontecido isso na história da Chili Beans. Eles me deram uma gerência lá no Shopping Del Rey. Lá vendia 100 mil, eu fiz vender 500 mil reais. Foi aí que, né, que eu larguei tudo, comecei a trabalhar com os outros. Aí a Chili Beans foi um start que eu aprendi muito. A Chili Beans foi uma escola para mim, para eu ser esse empresário de sucesso. Porque ele aprendi muita coisa, trouxe para minha empresa. E olha só, eu estava na época lá ganhando uns 10 mil reais na Chili Beans. Olha que loucura isso. E meu pai passou, ele estava abrindo a Save Car, chegou para mim e falou assim, filho, você não quer trabalhar comigo, não? Para com esse negócio de trabalhar no shopping, trabalhando de segunda a segunda. Nossa. Mas eu gostava, irmão. Porque eu sempre gostei muito de conversar, sempre gostei de pessoas, né? E foi que Deus, ele falou comigo para eu deixar a Chili Beans, que era o meu maior sonho. Meu pai fez uma proposta para mim. Olha a proposta do meu pai. Lá vem a bomba. Olha que loucura. Eu recebia lá 10 mil, meu pai me fez uma proposta de R$1.500. Pera. Desceu muito mais, né? Sim, eu tinha que pagar pensão, tinha que pagar um tanto de coisa. Mas eu vi um propósito de Deus ali. E foi que muitas vezes você vai ter que dar um passo para trás para pegar um impulso. Sim. E decolar. Então hoje eu ganho uma quantidade acima. 30 vezes mais. Olha você ver. Por quê? Porque eu tive que dar um passo para trás. Muitas vezes você não quer dar passo para trás, não, porque você acha que você vai diminuir o seu padrão de vida. Muitas vezes nós vamos ter que diminuir o nosso padrão de vida para Deus nos tratar, para viver o extraordinário de Deus. Você falando em tatuagem, né? Eu vi aí que o senhor tem uma tatuagem da sua igreja e do Legendários. Legendários. O senhor participou do Legendário, então? Já subiu montanha? Subi 11 montanhas. Nossa. Até na Amazônia eu subi. Olha. Foi um propósito ali. Deus me preparou para pastorear ali, porque eu fui chefe de tribo, que leva uma família ao legendário número 1, que é Jesus Cristo. Então, foi um divisor de águas na minha vida. Foi um legendário ali. Eu me tornei um homem de verdade. Ah, mas todo homem tem que ir para o legendário para se tornar um homem? Não, nem todo homem. Mas lá vai forjar o seu caráter. Porque muitas vezes tem homem que fala que é homem, mas não é pai. Tem muitos homens que falam que é homem, mas traz esposa. Tem muito homem que fala é homem, mas não serve Cristo. Então ali foi uma trajetória na minha vida ali, como um homem. Minha esposa, a gente namorava, ela fez
Ela que fez de tudo para fazer a minha inscrição. Olha. E quando eu cheguei lá no Legendário, eu queria matar minha mulher. Minha mulher não, minha namorada, né? Naquela época era namorada. Porque eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas Mas foi a maior experiência que eu tive com Jesus. Ali, Deus, ele transformou a minha vida. Olha, a completamente mulher sábia também. desde o começo, né? No Né, começo, Amor, eu te amo, tá? ela Você orou pra você sair. é tudo para mim. Olha. Jesus acima, depois vem você, depois vem os nossos filhos. Porque muitos pais colocam os filhos acima, né? Da esposa. E tá errado, filho. Sabe por quê? Seus filhos vão casar. E a sua esposa vai ficar na sua casa, cuidando de você. Então dê valor à sua esposa. E a sua esposa dê valor ao seu marido também. E o cara é romântico ainda, você Pegando vê? essa deixa de subir a montanha, houve um período que muitos falavam, eu não vou não porque é modinha. Fulano subiu porque é modinha. O que o senhor acha disso? Na atualidade, né? O senhor já subiu 11 montanhas. O que o senhor acha disso? Então, irmão, tem muita gente que fala aquilo que não conhece, né? Até ele ir, ele vai ver que não é modinha. Então, para de falar das coisas, vai procurar saber primeiro. Vai. Porque tem muita gente que fala, mas não faz. É aquilo que eu falando aí. Todo mundo sabe um pouquinho de tudo e muito de nada. A pessoa que fala isso, ela não sabe nada. Entendeu? Então, ela precisa ir para falar. Muitas pessoas falam que eu não sou homem de Deus, mas ninguém quer viver o que eu vivo. Ninguém quer abrir mão do que eu abro. Porque, tipo assim, as pessoas falam, não sou homem de Deus, mas não conhecem a minha história. Sabe por que eles falam que eu não sou homem de Deus? Porque eu tenho esse jeito. Energia. Irmãos, eu dava a minha vida pelo Cruzeiro. Por que eu não vou dar a minha vida por Deus? Então eu tô pregando, eu pulo do altar mesmo. Dou um pulo, dou gambalhota. Se precisar lamber o chão, eu tô lambendo. Porque isso não é nada que Jesus fez por mim. O problema é que as pessoas têm muita vaidade, né? E Jesus fala que o quê? O que Jesus fala? Que a gente tem que vir como uma criança. Criança tem vaidade? Não. Criança tem orgulho? Não. Então você que fala de Maria Legendária, fala dos outros, você tem orgulho dentro de você. Você tem que conhecer Jesus. Você falando esse negócio aí, me tocou um negócio aqui. Vamos para a parte do empresário. Uhum. Todo mundo fala assim, mas o senhor é uma pessoa que por que tem 5 empresas? O que se passa, conta um pouco assim, dos bastidores de ser empresário, que ninguém vê, só o senhor e quem está próximo de você sabe. Então, cara, é até difícil falar isso, porque a pessoa vê a nossa condição financeira, né? Ele é bem de vida, mas muitas vezes eu perdi muito sono. Ficava preocupado, olhando para o meu filho, olhando para minha esposa. Quando eu estava devendo, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Então, cara, a gente passa por uns momentos tão difíceis ali, mas a gente não pode desistir, sabe? As pessoas desistem das coisas muito fácil, porque elas não têm constância. E uma coisa que meu pai me ensinou a ter constância. Meu pai sempre fala assim, vitória, vitória, nós somos o quê? Vitória. E eu falava que meu pai era guerreiro porque ele perdeu várias batalhas, mas hoje eu não vejo meu pai como um guerreiro. Hoje eu vejo ele como um vencedor. Porque guerreiro perde batalha, mas vencedor não perde batalha. E os bastidores dentro da igreja? Dentro da igreja, irmão, você tem que ter muita sabedoria, né? Você precisa sempre olhar a missão e o propósito. Porque os bastidores dentro de uma igreja tem fofoca, né? Sim. Tem aquilo que não concorda. Que são pessoas. Tem aqueles que acham que o pastor não é um homem de Deus, que aquele pastor está indo pela carne. Já aconteceu isso. E essas pessoas, o que acontece? Deus tira do meio de nós, né? E é muito difícil lidar com a igreja, cara. Eu prefiro lidar com a empresa. Porque igreja é mais difícil. Porque a empresa você manda embora, né? Na igreja eu não faço isso, porque Cristo não mandou ninguém embora. As pessoas que quis ir embora. O filho pródigo, ele quis ir. Depois ele viu que aquele lugar não é dele. E eu vejo que as pessoas, elas não vão concordar com alguma coisa que Deus me deu a visão. Então, eu sei, hoje, eu sofri muito no começo. Eu sou bebê, né, irmãos? 2 aninhos, né? Vai fazer 2 anos. Eu sou bebê, mas eu sei muito lidar hoje com as pessoas. Eu sei que vai ter pessoas que vão me trair. Foi o que eu falei aqui, né? A traição vai fazer a gente crescer. E eu tenho um coração bom. Então, a pessoa me trai. Se ela quiser voltar, amanhã eu tô aqui assim, ó, de braços abertos. Porque eu creio que Cristo fez isso. Ele fez isso com Pedro.
Pedro negou Jesus 3 vezes, não foi? Judas, ele traiu Jesus, não traiu? Mas tem uma grande diferença entre Judas e Pedro. Por quê? Pedro, ele viu que ele estava errado. Ele não teve remorso. Judas teve remorso. Por isso que ele preferiu morrer. Pedro não. Pedro, ele enxergou onde ele estava errando e falou assim, cara, eu preciso mudar a minha vida. E olha só, Jesus vai o quê? De um encontro com Pedro. E chama Pedro, prepara uma mesa com ele e tem relacionamento com ele. Então hoje, na igreja, no bastidores, eu quero ter o quê? Relacionamento com as pessoas. Mas a grande dificuldade é que o quê? Que as pessoas não procuram o pastor. Elas querem que o pastor sempre procuram elas. E a igreja ela sempre vai chegando pessoas novas, né? Sim. As pessoas, o senhor chegou a falar aí que as pessoas não procuram o pastor. Seria por medo, por vergonha, por algo do tipo? O senhor acha isso? Eu acho que é mais o medo de ser julgado. Mas é o que eu falo, eu não estou ali para ficar julgando a pessoa, mas julgar o pecado. Mas pastor fala isso na palavra que a gente não pode julgar o pecado quando você está errado. Se eu estou na posição que eu sou mentiroso e você é mentiroso, eu não posso julgar esse pecado. Mas quando eu estou ali, eu estou na minha vida em santidade, que a gente tem que sempre estar em santidade, santificar. Sim. Não é que eu vou errar, não vou errar. Eu vou errar, mas aí eu vejo que aquele pecado não mais faz parte de mim, porque eu tenho alergia ao pecado. Então eu não estou ali para julgar a pessoa, mas julgar o pecado. Sim. Então a pessoa tem esse medo, mas eu estou ali para amar. Se as pessoas entendessem o coração do pastor, que eu estou ali sempre para amar, né? Seria mais Então, fácil. tem esse medo de ser julgado. É. Aí essa proximidade não tem essa proximidade tão grande. E Jesus ele não julgou aquela mulher que estava cometendo o adultério, né? Ela estava ali, ele falou desculpa. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus poderia julgar ela, mas não trouxe ela para perto e falou que vai, não peques mais. E as pessoas têm esse medo da gente julgar em si, mas cara, eu tô ali é para amar. Se as pessoas entendessem, igual eu falei, o meu coração. Mas você falou que o senhor ainda é criança. Me veio na mente aqui, o senhor vai ser pai, Sim. né? E é pai de mais 2 meninos. Uhum. Como que é ser agora pai de menina? Irmão, Qual é que é uma a sensação? coisa que Deus está trabalhando no meu coração. A Aqui, gente lembra o que a gente fez com a filha dos outros. eu também, eu fui pai, né, de menino, eu tive uma filha, felizmente não está no meio da gente. Mas quando a minha ex-namorada falou assim, você vai ser pai de menino, a primeira reação eu falei assim, eu vou comprar a arma e vou colocar ela na mesa. É sangue de Jesus, não. Eu falei assim, Emocional. não, porque depois a gente passou, né? Eu falei assim, eu fiz coisa com a filha dos outros, né? Mas o que o senhor sonha, né, para sua filha assim que ela vinha ao mundo? Eu e minha esposa, a gente já ora para minha filha ela ter um marido segundo o coração de Deus. Aí. A gente já ora para os meus filhos, né? O Mateus, para encontrar uma menina que tem um coração no Senhor. E eu não vou fazer essa diferença. A criação com o Mateus vai ser a mesma criação com a minha filha. O com o Davi também, ele na época ele decidiu namorar. Eu falei, você quer namorar? Então você vai comprar uma aliança, você vai lá, vai comprar um buquê. Eu não era de acordo ao namoro dele. Contra. Mas eu respeitei a opinião dele. Mas Sim. como assim, pastor, se respeitar, eu vou deixar ele namorar escondido? É pior, né? Eu prefiro meu filho perto de mim que longe de mim. Então ali eu fui direcionando a ele como fazer e como tratar uma mulher. Né? Porque hoje eu fui um homem transformado. E eu quero que os meus filhos sejam esse homem que eu sou agora. Então a minha filha, eu quero que ela encontre um homem melhor do que eu. Sim. Um homem segundo o coração. Primeiro, ele não precisa ter dinheiro, não, porque a gente fica preocupado com isso. Primeiro, o homem tem que ter um coração no Senhor. Porque dinheiro, ela vai ajudar a ele a conquistar. Hoje as mulheres querem, né? Um homem já com dinheiro. A minha esposa, ela me conheceu, eu já tinha uma condição boa, mas ela me ajudou a ganhar mais dinheiro. E muitas vezes, nessa época que eu estava devendo muito, eu falava com ela, e ela falou, estou aqui para te ajudar. Porque a gente olha, né? A gente olha a família, fala assim, eu estou tirando ela de casa,
e agora já vai passar dificuldade. Ela falava assim comigo, assim, eu tô com você, amor. E olha só que loucura. Ela trabalhava numa empresa e Deus direcionou para ela trabalhar comigo. Olha como que a minha esposa ela é muito sábia. Ela ganhava lá R$ 6.000. E ela falou assim comigo, né? A gente, oração que Deus tinha direcionado para ela trabalhar com, comigo. E eu fiz uma proposta para ela de R$ 2.000. Ela foi trabalhar comigo lá, recebendo R$ 2.000, me ajudou. A empresa cresceu e hoje ela está ganhando muito bem lá E ela comigo. trabalha com o senhor. Trabalha comigo. Então, vamos lá. Só uma pergunta. Como que é proteger a sua família, né? Também com a empresa, porque vocês trabalham junto e também a família. O senhor divide isso ou não? O senhor. Sim, lá eu divido. Lá minha esposa ela trabalha para uma empresa de rastreamento, né? Aham. Então a gente sabe separar isso. E a gente, muitas vezes, a gente trabalha, a gente fala de trabalho dentro de casa, mas sempre ela me respeitando como uma autoridade ali na empresa. A gente sabe separar isso muito bem. E como o senhor separa o trabalho, a família e a igreja, sendo que, né, ela é sua esposa, sua funcionária e a pastora junto com o senhor na sua igreja? Como que é esse convívio dessas três coisas em um só? Cara, só Jesus consegue fazer um trem desse, tá? Porque é loucura, é até difícil de responder. Porque ela é três pessoas e eu também sou três pessoas, Sim, não, sim. entre aspas. Mas quando a gente coloca Jesus nisso, a gente consegue saber liderar. Eu sei liderar ela como um pastor, eu sei liderar ela como um marido e sei liderar ela como uma funcionária. Imagina a conversa dentro de casa. Ó, amor, deu um problema no serviço, faz. Ó, não, peraí. Tô no problema na igreja. Como que imagina? Mas a maior Seria mais ou conversa. menos isso hoje? Sim, mas a maior conversa nossa é sobre a igreja em si, lá dentro de casa. Claro que a gente conversa sobre empresa, né, tomar decisões, mas sempre a última palavra é a minha mesmo, né? E não é sim senhora, não. Ah, eu pensei que era. Porque ela é submissa. Aí Ela você é vê. submissa, segue a missão. Ela me mostra os caminhos. E eu vou lá, penso junto com ela, né? Se é de Deus, se não é. Ela faz eu examinar o meu coração. Olha. O senhor acha hoje em dia que o sucesso profissional pode, como eu posso dizer, ele pode mudar uma pessoa como empresário, com o que realmente importa? Cara, sim. Muda porque a pessoa coloca o dinheiro acima de tudo, então pode mudar. Aí ela coloca o dinheiro acima das coisas. E chegou um momento que eu tava com um carrão lá, uma X4, e aquilo ali tava mexendo comigo um pouco. Eu poderia perder até a minha essência, sabe? E aí que Deus pediu esse carro para eu entregar. Então o dinheiro ele pode mudar a pessoa. Eles deixam o dinheiro ser o Deus dele, né? Sim, Esquece igual eu que. chegava no restaurante, aí o manobrista chegava com o meu carro, eu me sentia um cara, uma mochila de R$ 12.000 nas costas, uma carteira de 3.000. Então aquilo ali pode mexer, sabe? E foi aí que hoje dinheiro para mim não é nada, porque Jesus é tudo. E o senhor ensina isso para os seus filhos também, né? Sim, para os meus filhos na fé, né? Em Cristo Jesus, e meu filho de sangue. Como assim, pastor, filho na fé? Paulo não falava isso, que ele tinha os filhos dele na fé. Assim, Hoje a religião, as pessoas falam que tudo é religião, não, isso é bíblico. Né? E hoje eu falo que eu não tenho discípulo. Né? Eu tenho pessoas que eu falo, ovelhas de Jesus, não são meus discípulos. Eu falo com eles, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha. Então eu formo discípulos para Jesus. Né? Eu falo lá na igreja assim, aqui eu não estou formando membros, não. Aqui é discípulos de Jesus. Porque quando a pessoa sai da igreja para seguir o ministério dela, eu estou em paz. Porque eu cumpri aquilo que Deus me pediu. Olha. Isso também é na empresa, né? Você também ensina também o pessoal na Sim, empresa. eu quero que eles cresçam. Ontem eu tive uma conversa com uma funcionária minha, que ela estava assim, não estava correspondendo com a entrega dela. Eu chamei para ela conversar. O que você quer, filha? O que você está precisando? Você não quer continuar aqui mais, não? É isso. Vamos começar. Eu posso ver que eu posso te ajudar. Olha. Você já está olhando um outro emprego? Tá? Amém.
Cara, meu coração é esse, velho. Então o senhor não tratou ela como fosse uma funcionária, mas sim como se fosse uma amiga, né? Ali que. Não vou falar como uma amiga, eu vou falar como uma filha de Deus. Olha, Né? Então, porque ela tem uma família por trás. Ela tem um ganha-pão dela. E é que eu falei, né? Até me emociono, porque com 7 anos de idade eu vi uma pessoa triste, eu queria ajudar. E hoje eu vejo pessoas, quando Deus me direciona, é claro, né? Porque tem gente que está passando por um tratamento, eu não posso ajudar. Porque olha só, o negócio é você arrumar um problema com o diabo. Quem que te ajuda quando você arruma um problema com o diabo? Me responde. só Deus. Deus. E quando você arruma um problema com Deus? Ah, Isso, tá mais ou menos. Então Deus está tratando aquela pessoa, aí eu vou querer ajudar? Eu estou arrumando um problema com Deus. acaba que também Então você entra eu no sempre problema. oro e peço direcionamento para Deus. Tem pessoas que Deus não autoriza eu a ajudar. Você falando que se emociona, me fala um momento assim mais feliz que faz o senhor assim chorar mesmo de verdade, o momento da empresa, seu momento familiar, seu momento na igreja. Me Que me conta um pouco. emociona como felicidade. Não, com felicidade. Eu quero agora para alegria. Eu quero mais tristeza, alegria. não. Cara, na empresa foi quando eu olhei as empresas que eu estou construindo. Tudo que eu passei e não desisti, isso me emociona muito. Ver o crescimento, meu pai crescendo, meu irmão crescendo, meu sócio também, Sim. meu primo. Você vê que por detrás tem um propósito. Tem um em propósito. si. Na igreja em si, cara, é ver almas sendo transformadas. Ver aquele cara que entrou aqui, ninguém dava nada por ele, e eu ver essa pessoa sendo transformada. O maior milagre que eu vejo não é um paralítico andar. O maior milagre que eu vejo é Jesus transformar a vida de uma pessoa. Esse é o maior milagre. E na área familiar, para mim, que mais me emociona, na hora que você estava falando, estava até vindo aqui, eu segurei o choro, Não, é pode chorar, fica à vontade. Aqui não tem problema, não. minha família. Os meus filhos, a minha esposa. Isso me emociona muito, porque Deus me tirou do mundo das drogas de balada. Irmãos, eu gastava era 30 mil numa festa. E hoje eu colocar 30 mil numa igreja para minha maior alegria. E ver a minha família crescendo, a minha esposa que grávida ontem, ela pregando para mulheres, sabe? Seguindo aquela visão que Deus me deu. Né? Minha esposa, no primeiro momento, ela quis me proteger. No dia que eu falei assim com ela, que a gente ia ter uma igreja, né, que Deus estava me direcionando, que a igreja estava nascendo, ela falou comigo assim, você está querendo aparecer? Ela me confrontou. Porque ela estava preocupada, né? E vendo hoje ela junto comigo, liderando mulheres. Então me emociona nessas 3 áreas, vendo meu pai ali, né, um cara que foi preso por uma empresa que ele quis ajudar, fez um depósito ali, um trem que não deveria fazer, que ele não sabia, foi preso e ele passou por aquele momento e hoje Deus está honrando meu pai. A gente, com a Save Car, ela tem em mais de 12 estados, Olha, sabe? E vendo isso, meu pai crescendo, eu podendo ajudar em si com o meu conhecimento, né? Essas áreas assim me emocionam muito. Eu disse que no começo ela foi meio que contra. Como o senhor descreve ela hoje no ministério? Meu braço direito. Ela é uma mulher que eu converso muito com ela sobre isso. É aquilo, eu descrevo ela como uma mulher de Deus e meu braço direito, onde ela me ajuda a tomar decisões em si, onde ela bate o joelho, ora por mim. Aquela, quando eu falo assim, eu não estou aguentando, amor, agora vai lá, me ajuda. É o braço direito em si. pastor, o senhor falando, né, que a pastora sempre está te ajudando e tudo mais, né? Minha esposa aí que sempre está te honrando, sempre te auxiliando. Dá um conselho para quem está assistindo esse podcast, para quem está querendo abrir uma empresa, que está querendo abrir uma igreja.
e tem uma esposa do lado. Qual o conselho que o senhor dá para esse rapaz, para essa família? Então, vamos lá. Para a empresa em si, a primeira coisa que você tem que fazer é orar e ver se isso é no coração de Deus. Por quê? Você tem um sonho, mas os sonhos de Deus são maiores que o nosso. A primeira coisa que você tem que fazer para abrir uma empresa é orar. Pedir a direção para ver. O nosso coração, ele nos engana. Porque você pode estar querendo algo, enganoso. Você pode estar querendo algo, mas não é aquele que Deus quer para você. Aí você vê uma porta que acha que é de Deus, mas não é. Para a igreja, você falou e abre, eu vou ter que te corrigir, né? A igreja não abre. A igreja nasce. Primeira coisa, para uma igreja nascer é para ver se você tem ministério. Se é isso que Deus quer para você. Se você sabe cuidar de pessoas. Porque Deus, ele me chamou, mas eu fui com muitas feridas abertas dentro de mim. Então, pode ser que na minha caminhada eu machuquei pessoas. E hoje eu sou curado de muita coisa. Então, para você que é pastor, para você aí que tem ministério, que vai nascer uma igreja, primeiro esteja curado. Porque pessoas curadas curam outras pessoas. Agora, pessoas feridas ferem outras pessoas. E para a família, para uma esposa em si, né? Veja se sua esposa ela tem o mesmo direcionamento, você tem a mesma cabeça em si, se ela respeita você, se você respeita as decisões dela. É claro que vai ter uma diferença. Vocês não podem ser muito igual, porque se for muito igual, vocês vão por um caminho que pode dar muito errado. Mas se vocês são opostos em si, mas têm a mesma fé, que é em Cristo Jesus, o seu casamento tem tudo para dar certo. E um conselho para quem quer ser um empresário de sucesso igual o senhor está sendo? É o que eu falei, o conselho, ter persistência. É acreditar, é ter fé. Não acreditar no que as pessoas falam, mas acreditar naquilo que Deus já falou a seu respeito. É acreditar em você. Primeiro você tem que acreditar em Deus, né? Porque pessoas vão duvidar de você. Eu lembro quando eu fui para Chili Beans e eu falei assim, eu vou ser o maior vendedor e eu vou ser gerente. Pessoas duvidaram, mas eu acreditava. E foi aí eu conquistei. Então, você precisa o quê? Ter persistência e acreditar naquilo que Deus falou quem você é. Quais os hábitos que o senhor acredita que todo empreendedor deveria desenvolver? Primeira coisa que ele precisa desenvolver é orar. Segundo, ler a palavra. Terceiro, buscar conhecimento. Nunca achar que sabe demais. Sempre estar inovando. Sempre ir para uma sala de aula buscar conhecimento. Porque as coisas estão o quê? Inovando. Na pandemia, muitos quebraram. Por quê? Porque eles não buscaram conhecimento. E na pandemia foi aonde a minha associação, as empresas, mais cresceram. Por quê? Nós tínhamos conhecimento. Sempre preparar o que está por vir. Porque, olha só, pode ser que a proteção veicular ela acabe, o seguro. Eu já preciso ter uma mentalidade para o que vai acontecer. Aproveitando essa deixa, o que o senhor diria para alguém que se endividou, perdeu as esperanças, né? O senhor falou que já quebrou algumas vezes. Qual conselho o senhor daria para essa pessoa que está endividado, que está desesperado, que já está perdendo as esperanças? A palavra fala que é vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. É isso. É olhar para Cristo. Porque as pessoas falam que a gente precisa, o mundo em si, que você precisa vencer o quê? O mundo. E o que eu prego? Você não precisa vencer o mundo. Jesus já venceu o mundo por você. Então tenha o quê? Ânimo. Tenha de bom ânimo. Não olha as circunstâncias. Olha o tamanho do seu Deus. Quando eu olhava aquele 3 milhões, eu, meu pai e meu irmão, sabe o que a gente fazia? Batia o joelho no chão e falava assim, Deus vai nos honrar. Porque Deus é o centro de todas as coisas. Então a gente teve fé, acreditou, teve ânimo
e colocamos na mão de Deus. E Deus deu o quê? Estratégias. Deu o quê? Pensamentos para nós, inteligência para a gente saber lidar com isso, porque tem que ter inteligência emocional para saber lidar com isso, né? Antes do nosso bate-papo, eu queria, vamos dizer assim, queria saber do senhor qual conselho o senhor gostaria de ter recebido quando o senhor começou. O conselho que vai vir momentos difíceis, mas acredite, porque eu não tinha essa palavra. Hoje o empresário, ele acha que ele vai abrir um negócio, ele vai dar certo amanhã. E o que acontece? Ele desiste. Então, o conselho que eu queria escutar, e eu já estou dando, já dei aqui para vocês, é a persistência, é nunca desistir. Igual a igreja em si, ela começou com 20 pessoas, hoje a gente está com 150 membros, né, discípulos aí. Hoje a nossa igreja está em torno de 100 pessoas, rodando por culto. Então, é ter persistência, porque, cara, a Coca-Cola acho que vendeu, acho que foi 2 ou 3 Coca-Colas no ano, se eu não me engano. Eles não desistiram. Hoje Igual é a maior Burger potência. King. Hoje O é Burger maior, King né? também. A caneta Bic também, né? Fazer algo bem feito que vai atender todo tipo de público. Hoje a gente pensa só naquele público, não, pensa em quem você vai agregar em todos, igual a marca de óculos. Ela fala com todo tipo de público. Sim. Hoje o empresário que está começando, ele pensa muito no presente ali, ele não pensa a longo prazo, ele Sim. pensa no futuro, né? O empresário, ele sempre tem que entender que ele vai perder para depois ganhar. O grande problema é que as pessoas querem empreender, mas não tem dinheiro. Vai na sorte, vai nisso. Pode dar certo, mas é um grande risco em si. Então, faça um caixa, junta uma graninha ali e vai um passo de cada vez. As pessoas querem dar um passo. Ah, não, eu quero montar uma loja top. Começa pequeno, irmão. Você que é barbeiro, um exemplo, começa atendendo dentro da sua casa. Vai crescer. Nós começamos a seivicar numa salinha pequena. Hoje a gente tem mais de em 12 estados. Olha. Né? A Save Church começou dentro de uma empresa. Hoje ela tem a sede dela. Né? E eu creio que ela vai expandir, mas tudo começa pequeno. Tudo que nasce grande é monstro. Né? Olha. E a palavra fala que veio o dilúvio, quem não sabe, porque os anjos, que são os filhos de Deus, teve relação sexual, você sabia disso? Esse aí. Com os seres humanos. E nasceu o quê? Gigantes. E o que Deus fez com os gigantes? Acabou, veio o dilúvio. Por isso que a água subiu sobre os montes, né? Olha. Então, Interessante. tudo que é gigante não é de Deus. Ó, É a uma gente construção, né? antes ir para esse negócio que eu gosto, bate-bola ali. Pastor, o senhor falou que já foi no Mineirão antigo, foi no Mineirão novo, Isso. né? E assim, o senhor vê a sua empresa fazendo um grande evento no Mineirão? Eu já até fiz já. Já, Um opa, evento ali, sim, olha. no Mineirão em si. Dá uma visibilidade, mas não gera um retorno. Isso quando você faz uma propaganda no Mineirão, um evento em si no Mineirão, é para gerar o quê? Para as pessoas conhecerem a sua marca. Hoje o marketing, as pessoas acham, vou fazer isso aqui e vai me dar retorno. Não, isso é para sua marca ser conhecida. Então, eu já fiz isso já. Hoje eu faço nem tanto, mas na hora que eu tiver eu posso fazer mais, eu vou fazer. O senhor investir no quê? Na internet. Que é onde gera um retorno mais rápido. O tráfego pago, né? Pago, mas tem que saber, né? Tem que ver o seu tipo de público. Sim. Não é simplesmente ir lá fazer. Apenas fazer. Você vai gastar um pouco de dinheiro para até você acessar as pessoas certas. Sim, eu fiz o curso de tráfego pago, eu acabei tem recentemente, sei como que é. Sim. E uma outra pergunta é o seguinte: o senhor já se viu pregar a palavra de Deus no Mineirão? Cara, eu fui no Descende, né? Eu me vi lá. Olha. E eu tenho uma palavra sobre isso. Eu vou pregar em estádios, que eu vou pregar em lugares, que a nossa igreja vai chegar a mais de 10 mil membros.
Porque eu caminho na palavra, né? Eu não caminho no que eu acho, eu caminho na palavra que Deus me deu. E Pedro, quando ele andou sobre as águas, ele estava andando sobre a palavra de Jesus, ele não andava sobre as águas, Olha. ele andava sobre a palavra. E quando ele tirou os olhos da palavra, o que aconteceu? Ele afundou. Fundou. Antes da gente ir para esse bate-bola, um patrocinador nosso mandou um presentinho, né? Eu sei que o senhor tá com fome, Eita, né? meu. Eu quero que nossos bastidores trazem aí, né? O nosso lanche para entregar pro senhor. Meu Tem um lanchinho ali, Que é uma isso? coisa assim, né? Que o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, né? Um deles está Vamos aqui, dizer né? assim que é um dos fundadores, né? Do podcast aí, Uau. que seria Ainda veio dois, peraí. É o dele? seria aí Ó. a identidade E tem o nosso pública. também? É, esse Opa! Ó, vem com o nome ainda, pastor, tá? Olha! Seria a identidade pública aí, né? Obrigado. Ela foi uma fundadora, ela que o projeto começou daqui, da Sim. identidade pública, né? Uau. E hoje temos a presença do senhor aí e teremos muitas pessoas aí também. Eu creio que é um start, né? Nós estamos começando aqui em si, Isso. né? Eu creio que isso é muito profético, porque aonde você honra um profeta, Deus transborda na vida. Né? E eu creio que esse podcast é o primeiro, mas que vai vir muitos famosos. Amém, Né? amém. Para a entrega de vocês, eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário sobre a Amém. vida de vocês. Aí. E obrigado, né? A Identidade Burger. Eu já experimentei o hambúrguer de lá. Você que está nos vendo, pede, porque é sensacional, incrível. Aí, Tá? ó. Ele vem caprichado. Ô, velho, já tô com fome. O cara vai mostrar ainda. Mas, pastor, enquanto ele vai abrindo ali, o bate-bola é o seguinte. A pergunta, nós vamos perguntar pro senhor, a primeira coisa que vem na mente, você responde. Amém, glória a Deus. Se o senhor demorar a responder, eu aprendo para pagar. Tá bom. Então tem que ser Sangue rápido. de Jesus. Olha o tamanho disso, meu Deus do... Bastidores. Ó, isso aí é... Olha, Bastidores, olha o tamanho do hambúrguer. Eita glória. Eu quero ter- ó, se o meu vir pequeno, porque eu sou magrinho, tem que... Você tá precisando ser uns 5 hambúrguer aí, cinco. né, Fácio? Ó, não, o meu veio caprichado, aí pra você ver, Eu ó. tô precisando da dieta. Eu não posso não, senão eu vou voar. Vai mesmo. É, Mas vamos lá. vamos lá. Olha isso. Ó, meu Meu Deus do Meu céu. Deus. Vamos Esse, pro bate-bola. esse aí é poderoso. Olha. Lindo, lindo. E lindo, esse aí tá bom. Passa aí, vamos começar então. Um líder que te inspira. Até o Hayashi. Olha. Um livro que o senhor indicaria para todo cristão. Um cavaleiro preso na armadura. Um versículo que te representa. O Isaías 41:10. que fala lá? Ele fala que você agora se mente, mas é um versículo que a gente não pode desistir. Olha. Porque eu sou um cara que eu não gravo versículo. Pega esse aqui. Eu não gravo versículo. Eu vivo ele. Tem muita gente que tá gravando, mas não vive. Anota. Anota essa aí. Anota essa aí. Tá? Sua maior conquista na vida. Filhos, Olha. Maior arrependimento. usar droga. Dinheiro ou propósito? Propósito. Talento ou disciplina? Disciplina. Uma palavra que está pensando em desistir. Pra quem tá pensando em desistir. Jesus. Olha. Nós estamos chegando ao momento final. Já tá acabando já? Já. Pô, coisa Deve boa estar quase acaba rápido. 2 horas, né? Nossa. Quero agradecer a presença do senhor. Foi, para mim, uma conversa muito prazerosa. O senhor trouxe bastante conhecimento, bastante ensinamento. Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para quem vai escutar esse podcast, para quem vai ver esse podcast. E agradeço o senhor, agradeço aos patrocinadores, ao pessoal que está com a gente, a Icel, que vem com a gente aí há um bom tempo já. Agradeço o Bruno Bruce, do Instituto Bruno Bruce, que está aí acompanhando essa trajetória nossa, que está com a gente também. E agradeço muito a Save Car, a Save Church, que também está conosco aí apoiando nesse novo projeto, que nos deu, vamos dizer assim, um direcionamento também para começar esse projeto. Agradeço muito, grato pela vida do senhor. Né? Gostaria que o senhor deixasse uma palavra. Amém. Eu sou grato por vocês terem acreditado em mim, chamado para participar, né? Porque eu me senti muito honrado pela vida de vocês. Eu creio que
Esse podcast vai ser um sucesso, igual eu já profetizei aqui. E deixar a palavra para você aí que está pensando em desistir. Não desista, porque Deus ele pode mudar a sua vida no estalar de dedos. Basta você crer nele, basta você ter fé e não desistir daquilo que Deus te direcionou. Pessoas vão te criticar, pessoas vão falar mal, mas Deus conhece o seu coração e caminha na palavra que Deus te deu. Se Deus te deu uma palavra que você vai ser um empresário, caminha nela. Não caminha nas circunstâncias, não caminha nas dificuldades, mas caminha na palavra que Deus te deu. E eu queria convidar você a estar junto com a gente lá na Save Church, porque eu creio que Deus ele vai falar no seu coração e você vai ser transformado. Você aí que está escutando, nós não olhamos os seus defeitos, nós não estamos preocupados com quem você é, nós estamos aqui para pregar o evangelho e você ser transformado através da palavra de Cristo, porque nós não temos um poder, é Jesus que tem o poder, e você que está aí desacreditado, eu convido a você a conhecer esse Jesus que transformou a minha vida e vai transformar a sua também, só abra o seu coração para ele transformar a sua vida. Amém, amém. Pessoal, segue, comenta, compartilha. Todas as redes sociais estarão aqui na descrição do vídeo. E foi um prazer enorme estar com esse pastorzão hoje. Sou muito grato pela sua vida. Tamo junto, meu irmão. Obrigado a vocês aí. Conta comigo, Até tô a aqui próxima. para servir vocês. E ficou a história para trás. Eu quero um parte 2 futuramente. Vamos ter parte 2, que a história aqui é Parte grande, 2, muita parte coisa. 3. Parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, vambora. parte 6, parte Vambora. 7, vambora. Tô aqui para servir vocês. E na próxima eu quero ele e a esposa. Boa, Aí, ó. isso aí. Eu quero Vamos conversa lá. de casal. Fechou. Beleza? Tamo junto. Tamo É junto. nóis. Valeu, galera. Deus Tchau, tchau. abençoa. Tamo junto. Aqui, deixa eu falar um negócio.